Nós herdamos traumas dos nossos ancestrais e isso é ciência, tá? Dentro da área acadêmica tem uma área que tem crescido bastante, que é sobre a epigenética comportamental, tá? Ela tem explicado muito sobre padrões de comportamentos que herdamos dos nossos ancestrais, né? E que não eram tão bem explicados quando olhávamos apenas para o DNA, tá? Então essa área ela tem crescido e tem explicado muito com relação aos padrões traumáticos que a gente vem repetindo aí dos nossos antepassados. E hoje eu trouxe um artigo, tá? Quero explicar ele para vocês de uma forma bem didática e no final eu vou relatar também uma experiência minha com relação a essas heranças, tá? Eu tenho uma experiência, eu tenho um relato que eu quero contar, mais voltado para a área da espiritualidade, não é ciência, mas é uma experiência que eu tive e que mostra o quanto isso é verdadeiro, entende? E que a ciência prova, né? Não é à toa que eu estou trazendo esse artigo. Então eu quero explicar ele para vocês e eu espero que vocês gostem. Vamos lá. Esse é o artigo. A experiência olfativa dos pais influenciou o comportamento e a estrutura neural nas gerações subsequentes. Ele foi publicado na Nature Neuroscience em 2013. Só pelo título, a gente vê que nesse trabalho eles descobriram um efeito intergeracional de um trauma associado ao olfato. Esse experimento foi feito em camundongos machos e eles utilizaram o condicionamento olfativo de um trauma para analisar como essa experiência poderia influenciar a sua prole, os seus descendentes. Se os animais foram condicionados, a questão é: que tipo de trauma foi gerado nesses animais e que cheiro foi esse? Eles borrifavam acetofenona, tá? É um composto que tem cheiro de flor de cerejeira. Eles borrifavam na gaiola dos camundongos e depois davam um choque elétrico, tá? Para que os camundongos condicionassem o cheiro à dor, tá? E após várias repetições, os camundongos associaram o cheiro da flor de cerejeira à dor. Eles utilizaram camundongos machos para o experimento, tá? E fizeram 3 grupos. O F0 home, que é o controle negativo, em que não houve nenhum estímulo, né, de cheiro e nem choque. F0 ACE, em que eles estimularam com o cheiro de acetofenona e o choque elétrico. Os pesquisadores escolheram esse odor por ativar um receptor específico no bulbo olfatório, tá? Que são chamados de M71, codificados pelo gene OFR151. E o grupo F0-PROP, que é um controle positivo, tá? Pois eles receberam também um estímulo olfativo e um choque elétrico. Só que no caso desse grupo, o estímulo olfativo, né, o odor, foi o propanol. Os pesquisadores escolheram o propanol, gente, porque eles sabiam que esse cheiro ativa outros receptores diferentes de M71. Ou seja, as respostas desse grupo não iriam interferir com o grupo em estudo, né? Pois o propanol ativa uma via diferente da acetofenona. Então, o foco desse trabalho era o grupo estimulado com acetofenona, tá? Pois ativavam receptores M71. Essa é a via de interesse do estudo, tá? Os outros 2 grupos são apenas controles, tá? E eles foram usados de modo alternado dentro do estudo. Vocês irão ver que alguns experimentos eles usam ambos ou às vezes apenas um dos controles, ok? E antes de falar sobre os experimentos que foram realizados, eu preciso informar que esse estudo foi realizado em camundongos diferentes, tá? Eles usaram C57BL-CJ e o transgênico M71-LAC-Z, tá? Então, eles fizeram, assim, todos os experimentos 2 vezes em paralelo, uma com o camundongo C57 e a outra com o camundongo M71, tá? E qual foi o motivo disso? A diferença para esses animais é que o animal M71 ele expressa uma enzima chamada beta-galactosidase junto com o receptor M71, tá? E essa enzima, ela tem a capacidade de clivar um reagente que emite cor, tá? Isso permite com que os pesquisadores visualizem o tecido, visualizem o bulbo olfatório. Então, a diferença é que eles usaram o animal C57
para análise do efeito comportamental, né, se eles iam responder ou não aos estímulos de odor, de cheiro. E através dos animais M71, eles analisaram mudanças anatômicas no bulbo olfatório, tá? Através da coloração. Os C57 eu deixei na cor preta, porque eles são pretinhos, tá? E o transgênico eu deixei aqui na cor marrom, para diferenciar durante a apresentação. Então, voltando ao experimento, né? Eles apresentavam o cheiro para os animais e davam um choque, apresentavam o odor, o cheiro para os animais e davam um choque. E eles fizeram isso repetidas vezes, tá? Até condicionarem esses animais. E depois de condicionarem, eles decidiram analisar a herança que seria transmitida aos descendentes dessa geração F0. Então, eles acasalaram os machos F0 home, F0 ACE e F0 prop, tá? Com fêmeas naives para gerar a primeira prole, chamada F1. Naive quer dizer virgem, e no caso desse estudo, significa que são virgens de exposição ao odor, tá? São animais que não foram expostos a nenhum tipo de cheiro durante o experimento. Após a prole F1 ser gerada, eles analisaram tanto o comportamento quanto mudanças na morfologia, na anatomia do bulbo olfatório nesses animais. Então, quanto ao comportamento, eles viram que F1 home não apresentaram nenhuma sensibilidade frente aos diferentes odores. F1 ACE apresentaram sensibilidade apenas quando estimulados com acetofenona. E o F1 prop apresentaram sensibilidade frente ao propanol apenas, tá? Esses dados indicam, gente, que a sensibilidade comportamental a um odor na prole adulta F1 é específica para o odor, tá? Ao qual o macho F0 foi condicionado. Ou seja, aqueles cujos pais foram sensibilizados com acetofenona apresentaram uma sensibilidade frente a apenas esse composto, tá? E a nenhum outro mais. E o mesmo ocorreu com o propanol, tá? O grupo propanol, que é o controle positivo. Ou seja, esse condicionamento gerou uma memória e que foi passado para os descendentes. E quanto à avaliação da neuroanatomia, eles viram que os camundongos do grupo F1-ACE apresentaram um aumento significativo do bulbo olfatório em relação aos controles F1 home e F1 prop, tá? E de modo específico, gente, esse crescimento se deu devido a um aumento da área glomerular específica para M71. E esse crescimento foi acompanhado de um aumento no número de receptores M71 na região, tá? Ou seja, foi uma análise totalmente voltada para a via de ativação da acetofenona. Então, eles viram que havia uma herança olfativa sendo passada entre as gerações, tá? E decidiram fazer mais experimentos para excluir alguma possibilidade de transmissão social. Essa memória olfativa poderia ter sido passado pelo contato dos filhotes com os pais, tá? Então, para confirmarem se aquela herança era realmente biológica, passada através dos gametas, os pesquisadores realizaram 3 outros experimentos. Primeiro, a análise da geração F2, tá? Que seria o resultado do acasalamento dos machos F1 naive com fêmeas naive, tá? Para analisar se a herança continuaria sendo passada. 2. A fertilização in vitro, tá? Eles fizeram esse experimento in vitro para excluir qualquer transmissão social durante o período de coabitação entre machos condicionados e fêmeas. E um terceiro experimento, que foi a adoção cruzada de filhotes, tá? Para excluir também o contato social da mãe com o filhote, pois há a possibilidade de algo ser passado durante a criação. Eles realmente queriam comprovar que a transmissão era biológica através dos gametas e não através do contato social. Então vamos ao primeiro experimento, tá? Cruzamento de F1. Eles pegaram machos da prole F1 naive, tá? E cruzaram com fêmeas também que não haviam sido expostas a qualquer tipo de cheiro, tá? E eles fizeram o cruzamento. E na prole F2 gerada, eles perceberam que eles apresentavam, né, uma sensibilidade específica ao odor na qual a geração F0 foi condicionada. Ou seja, mesmo que a geração F1 não tenha sido exposta ao cheiro, o condicionamento gerado é o suficiente para passar entre as duas gerações seguintes, tanto a F1 quanto a F2.
E com relação à neuroanatomia, os resultados foram similares também aos encontrados na prole F1, em que a geração F2-ACE apresentou um aumento no bulbo olfatório em relação ao controle. Para o experimento de fertilização in vitro, o esperma de machos F0 foi coletado e a fertilização in vitro foi realizada em um local independente do laboratório em que foi realizado o estudo. Então, nesse experimento, não houve contato entre os machos condicionados e as fêmeas, tá? Exclui-se totalmente ali o contato social. E na prole gerada, não houve uma análise do comportamento devido ao processo de quarentena, mas eles analisaram as mudanças neuroanatômicas do bulbo olfatório e os resultados foram condizentes com o esperado, tá? Em que a prole gerada da fertilização in vitro provenientes da geração F0 condicionados com acetofenona, FIV1-ACE, tá? Apresentaram um aumento do bulbo em relação ao grupo controle. O terceiro e último experimento foi a adoção cruzada. A adoção cruzada ela foi realizada para excluir qualquer interação da mãe com os filhotes, tá? E esse experimento foi realizado com fêmeas condicionadas ao invés dos machos condicionados, tá? Por que isso? Porque eles também queriam analisar se os gametas femininos poderiam transmitir essa sensibilidade entre as gerações. Essa parte é igual ao experimento feito com machos, então fêmeas foram condicionadas através do odor e do choque, tá? E depois foram colocadas para acasalarem com machos naivos. E ao invés da própria mãe cuidar dos seus filhotes, os filhotes foram trocados. Então a mãe que não foi estimulada com nenhum odor, tá? Cuidou dos filhotes provenientes da mãe condicionada com acetofenona e vice-versa. E os resultados se mantiveram, gente, tanto com relação ao comportamento quanto com relação à neuroanatomia. Animais FAC1-ACE, após adoção, mantiveram a resposta de sensibilidade apenas ao odor acetofenona, tá? E um aumento significativo do bulbo olfatório. Esses dados indicam que a sensibilidade comportamental e alterações anatômicas no sistema nervoso são específicas ao odor condicionado na geração F0, tá? Que foi a geração inicial, e que persistem até pelo menos a geração F2, bem como na geração F1, derivada da fertilização in vitro, e também nos experimentos de adoção cruzada. Apontando isso, então, para uma herança biológica, com contribuição de ambos os tipos de gametas, tanto o masculino quanto o feminino, para esses efeitos. Ou seja, os pesquisadores confirmaram que essa transmissão era realmente biológica e não social. E mais tarde, os pesquisadores analisaram que essa sensibilidade ao perfume da flor de cerejeira que estava sendo passada entre as gerações estava associada a modificações epigenéticas no DNA do esperma. Tá? Os pesquisadores viram que os animais condicionados com o cheiro da flor de cerejeira tinham uma hipometilação, uma baixa metilação no gene OFR151 expresso no bulbo olfatório. Vou dar uma breve explicação aqui, tá? Metilação é a adição de um grupo metil no DNA, diretamente no DNA, tá? E isso é um dos mecanismos pelos quais a epigenética atua, ok? E essa marcação química no DNA faz com que aumente a compactação do DNA e faz com que os genes na região não sejam expressos, tá? Há um maior silenciamento ali na região. E o contrário ocorre, né, gente? Quando há uma hipometilação, uma baixa de metilação, menos marcações no DNA, esse DNA ele fica mais frouxo, fica mais solto e permite com que os genes na região sejam expressos. Isso nos mostra que um estímulo no ambiente, no caso o odor acetofenona, gerou uma mudança no grau de metilação desse gene e que foi passado de modo fiel aos descendentes, tanto F1 quanto F2, tá? E que também não houve diferença entre o grau de metilação entre essas duas gerações. Tem um trechinho do artigo que eu quero trazer aqui, eu acho que vale muito a pena, né? Tá no final, é bem a conclusão, tá em inglês e eu vou traduzir para vocês, tá? Quero fechar com esse artigo aqui, com esse trechinho, tá? Nossos resultados nos permitem avaliar como as experiências de um camundongo, antes mesmo de conceber os seus filhotes,
influenciam acentuadamente tanto a estrutura quanto a função do sistema nervoso das gerações subsequentes. Tal fenômeno pode contribuir para a compreensão da origem da transmissão de fatores de risco no desenvolvimento de transtornos neuropsiquiátricos, como fobia, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, tá? Visto entre as gerações. Para concluir, destacamos como as gerações podem herdar informações de estímulos específicos de ambientes ancestrais, de modo que seu comportamento e neuroanatomia sejam alterados para permitir respostas apropriadas a estímulos específicos. Pessoal, então esse artigo, não só esse artigo, vários outros na área, né, tem mostrado o quanto que a epigenética influencia, né, mas não apenas no nível comportamental, né, a questão de traumas, mas também na nossa anatomia, né, na morfologia, a nível metabólico, tá? Então a gente consegue ver aí vários sinais dessa epigenética influenciando na nossa biologia. E tem 2 pontos com relação a esse artigo que eu gostaria de clarear, tá? Primeiro que é com relação aos resultados, né, entre F1 e F2, a intensidade dos resultados. A gente sabe que dentro da epigenética, experimentos com a epigenética, quando a gente vai analisando ali, ó, né, quando os pesquisadores vão analisando a transmissão dentro de várias gerações, a resposta ela diminui um pouco. Isso é até um dos diferenciais da resposta da epigenética com relação ao DNA, tá? Mas no caso desse experimento, como foi apenas assim, F1 e F2, 2 gerações apenas, não houve diferença nos resultados entre elas, tá? Não houve uma diluição da característica, tá? Então eu quero deixar isso claro, que não houve uma diminuição. Então, sim, a herança foi realmente fiel. E esse experimento não mostrou nenhuma diferença significativa entre a geração F1 e a geração F2, tá? E outro ponto que eu gostaria de trazer aqui, que é muito importante, gente, é que não foi avaliado o medo nesse experimento, tá? Apesar de que os pesquisadores usam um método que avalia o medo nos animais, nos camundongos, eles usaram esse método, mas de uma forma diferente, né? Eles mudaram o protocolo. Então, eles avaliaram apenas a sensibilidade frente ao estímulo, frente ao choque, né? E ao odor. Então, assim, não podemos falar que foi um estímulo de medo e que foi passado medo e tal. Não. Simplesmente a sensibilidade, ok? Então, é muito importante a gente pontuar essas questões. Então, acho que assim, esse artigo deixa claro para a gente o quanto nós temos herdado certos condicionamentos, né? A gente está aí muitas vezes reagindo ao externo de uma forma muito automática, de uma forma muito programada, né? Porque a gente traz mesmo essa epigenética programada dos nossos ancestrais, entende? Então, isso fica muito claro com esse artigo, quanto que a gente está realmente carregando e trazendo questões dos nossos ancestrais. E agora eu gostaria de falar um pouco voltado para a espiritualidade. Por quê? Porque eu já ouvi várias pessoas, tá? Até mesmo pessoas que trabalham com constelação familiar, várias pessoas falando, a gente não carrega nada dos nossos ancestrais. Isso eu já ouvi várias vezes, gente. E eu acho que esse artigo deixa claro o quanto que a gente carrega, sim, várias questões dos nossos ancestrais e que a gente precisa muito tomar consciência dessa herança, dessas características, desses condicionamentos, dessas respostas automáticas que a gente tem no nosso dia a dia e muitas vezes a gente nem percebe, tá? E eu quero trazer um exemplo meu de uma vivência minha, tá? E eu quero relatar porque me ajudou muito no meu processo, né? Eu tô como nômade já tem mais de um ano aí, e quando eu fui sair do Brasil, tem que ter coragem, né, gente, para poder viajar, e eu sempre fui muito medrosa. E um medo que eu tinha muito, eu lembro que desde novinha eu tinha muito medo de morrer, gente, de ser atropelada. Eu morria de medo de ser atropelada. E eu não sabia o porquê que eu tinha esse medo de ser atropelada. E aí, uns 6 meses antes de sair do Brasil, mais ou menos, eu estava saindo de um prédio e um carro começou a descer tão rápido, gente, que eu nem entrei no carro. Eu peguei, escorei assim, deixei o carro passar. Ele estava correndo, né? E o carro passou por mim, gente, a menos de um palmo, assim, de distância das minhas pernas. O carro quase me pegou, gente. Eu fiquei tão bamba na hora. Eu fiquei muito mal, eu fiquei, assim, em choque. Aí eu tava no meu bairro, fui pra casa.
E ali eu deixei aquela sensação vir, aquele medo, né? Eu já estava trabalhando com a espiritualidade, com o autoconhecimento, então eu senti esse sentimento e eu deixei esse sentimento vir, coisa que eu nunca fiz antes, né, gente? Eu não fazia essas coisas. Quando eu trabalhava na área da pesquisa, né, eu fazia meu doutorado e tudo mais, eu não era uma pessoa muito atenta aos sentimentos, às sensações que me vinham, sabe? E hoje eu presto muito mais atenção nisso. Então ali eu sentei, deixei com que o sentimento viesse à tona, senti, e me veio a imagem de um ancestral meu, sabe? De uma pessoa da minha família que eu não conheci, né? Ele faleceu, mas ele tá assim, não tá muito distante, ele tá 2 gerações para trás. Mas desde pequenininha eu ouço falar dele. Olha para vocês verem, a gente sempre sabe aquilo que a gente precisa saber também, gente, é algo muito, muito forte isso. Então, na hora que me veio ele, eu falei, peraí, poxa, como assim me veio a imagem dele, a lembrança dele, por que ele? E aí eu tava sentindo o sentimento e me veio na hora a conexão, poxa, esse medo de ser atropelado, esse medo de morrer, vem dele, porque ele sofreu um acidente, né? Ele faleceu por um acidente de carro, entende? Ele foi atropelado. Então, assim, é algo que me marcou muito. Eu lembro que, como eu trabalho com a constelação, eu trabalhei no campo, resolvi. Foi um trabalho muito bonito que eu fiz e muito especial também, porque saber que muitas vezes a gente está carregando questões, medos que não são nossos, assim, ajudam muito, 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 muito. A consciência, gente, para mim a chave para nossa liberdade é a consciência, porque a consciência nos liberta. Na hora que eu tomei a consciência disso, eu comecei a ter muito mais coragem, né? E aí eu virei nômade, comecei a viajar e tudo mais. E, gente, realmente, para virar nômade, não dá para ficar com esse medo, né? O medo de morrer é algo muito, muito forte. Então, assim, eu fui sentir esse medo de novo só depois de um ano. E na hora eu lembrei dele, lembrei de toda a situação. E aí, com consciência, eu não deixei com que esse medo me paralisasse, né? E hoje eu não deixo com que esse medo me paralise mais. Porque a partir do momento que a gente toma consciência, a gente consegue agir de uma forma diferente, né? Se a gente não tem consciência, muitas vezes a gente fica ali com medo e começa a reagir de acordo com esse medo, né? E deixa de fazer muita coisa que a gente poderia estar fazendo de bom na nossa vida por causa desses condicionamentos, por causa dessas repetições aí de campo, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse artigo que eu trouxe, tá? E esse relato é um relato super verdadeiro. Não documento em artigo, porque não tem como, né, gente? Uma visualização dessas não dá para colocar em um artigo científico, mas é uma verdade, tá? Nós herdamos, sim, muitas questões dos nossos ancestrais, tá, gente? Através da epigenética, tá? E ter consciência disso, gente, muda tudo, tá? Porque a gente começa a observar as nossas ações, né? A gente começa a agir de uma forma diferente, com muito mais consciência, tá? De quem a gente é, dos nossos padrões, do que a gente está repetindo aí, ok? Então é isso, espero que tenham gostado. E se tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu vejo todos vocês.